Olá, estudantes de Geografia do sexto ano, tudo bem com vocês? É isso aí, espero que sim, que estejam bem. Vamos continuar hoje com a parte 2 da nossa aula de Geografia, falando de fusos horários agora no Brasil. No Brasil nós temos 4 fusos horários. Tem alguém me ligando? Alô? Oi, sim. Aqui no Piauí são 8 horas da manhã. Que horas são aí no Acre, rapaz? Que tu tá me ligando? Pois é, professor. Aqui no Acre são 6 horas da manhã. Eu nem tava lembrando que tem uma diferença, não é? De fuso horário. Pois é, rapaz. Você esqueceu? Você está 2 horas atrasados. 2 horas atrasados, diferença de 2 horas para cá para o Piauí. É isso aí. Bom, minha gente, fica de olho na aula. Muito bem, estudantes. Vamos lá, estou aqui no cantinho, estão me vendo, né? Muito bem, vamos continuar agora aqui a parte 2 da nossa aula de Geografia. Agora, falando dos fusos horários no Brasil. Eu já comecei falando para vocês que no Brasil nós temos 4 fusos horários. Nós temos 4 horas diferentes. Nós temos estados no Brasil que tem uma hora e o outro uma hora diferente. Então, que estados são esses? Como funciona isso, professor? Me explica. Vamos lá. Vou te explicar agora. Muito bem. Os fusos horários no Brasil têm uma hora legal, chamada hora legal ou horário oficial. Esse horário oficial está na cidade de Brasília, no Distrito Federal. Brasília é a capital do Brasil e lá nós temos a hora oficial para todo o Brasil. Porém, nós temos 4 fusos horários que vai aí atrasar ou adiantar a hora oficial do Brasil. O Brasil é o 5º maior país em extensão territorial. O Brasil é um país muito grande, por isso a necessidade de colocar alguns fusos horários diferentes. Se você imaginar aí, o Brasil tem uma extensão aí de mais de 4.326 quilômetros de uma ponta, de um extremo para o outro. Então o Brasil tem algumas ilhas, chamadas ilhas oceânicas também, né? Então essas ilhas elas têm um fuso horário para elas, que eu vou já falar sobre isso. Hoje existem os 4 fusos horários. Bom, vamos falar de cada fuso horário aqui para esclarecer para vocês. O primeiro fuso horário do Brasil tem 2 horas de atraso em relação à linha de Greenwich. Aquela linha que eu falei na primeira aula, aquela que passa lá em Londres, né? Que ela vai ser o limite de horários para leste aumenta, para oeste diminui. E esse primeiro fuso horário no Brasil vai pegar as ilhas oceânicas, as ilhas ali do Oceano Atlântico, né? As ilhas aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês aqui nesse mapa. Olha aqui, o primeiro fuso horário vai pegar essas ilhas aqui, a ilha de Fernando de Noronha, aqui no Atol das Rocas, aqui as ilhas de Trindade, a ilha de Martim Vaz, e aqui também, aqui acima, nós temos o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Estes têm um fuso horário só para eles. É o primeiro fuso horário do Brasil, ok? Muito bem, então vamos voltar aqui para a nossa aula. Então nós temos um segundo fuso horário no Brasil, que é o fuso horário que abriga, que tem a hora oficial do Brasil, ou hora legal.
Aqui é o maior, é um dos maiores que tem no Brasil. Ele está 3 horas de atraso em relação a Greenwich, né? Veja, o primeiro fuso horário está a 2 horas de atraso e o segundo fuso horário no Brasil está a 3 horas de atraso em relação a Greenwich, né? E então, esse fuso horário, ele abriga aqui todos os estados da região Nordeste, todo o litoral, a região litorânea no Brasil, exceto as ilhas oceânicas. E também abriga aí, ele também faz parte aí do estado de Goiás, Tocantins, Minas Gerais e o Distrito Federal. Esses outros estados são estados que não têm praia, né? Por isso que eu estou falando deles, porque eles não estão no litoral brasileiro. Então, aqui é o segundo fuso horário. Vou mostrar aqui para vocês o segundo fuso horário. Pega toda essa região aqui, ó. Aqui toda a região do litoral brasileiro, essa região, veja, até acima, né? Essa aqui é o segundo fuso horário brasileiro, ok? Muito bem, então vamos falar para vocês aqui do próximo fuso horário, que é o terceiro fuso horário aqui no Brasil, certo? O terceiro fuso horário, ele está a 4 horas de atraso em relação a Greenwich. O terceiro fuso horário está a 4 horas de atraso em relação à linha de Greenwich. E corresponde aos estados aí do Mato Grosso, região centro-oeste, ó. Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e uma parte, a maior parte de Manaus. Aliás, do estado do Amazonas e de Manaus, né? E este fuso, ele está 1 hora de atraso em relação ao horário oficial de Brasília. Então, se você estiver aqui no Piauí e quem está no Mato Grosso, por exemplo, deixa eu botar aqui para vocês verem, para ficar mais fácil de entender. Então, se você está aqui na região Nordeste, né, e uma pessoa que está lá no Mato Grosso, por exemplo, então a hora lá no Mato Grosso é 1 hora a menos, né, de atraso do que a nossa aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se aqui for 8 horas da manhã, aqui no Mato Grosso são 7 horas da manhã. Essa região do Mato Grosso do Sul, 7 horas da manhã também, ok? Então, vamos ver aqui toda essa outra região, o quarto e o último fuso do Brasil. Olha, é uma coisa interessante notar do quarto e último fuso do Brasil, que ele está a 5 horas de atraso em relação a Greenwich, a linha de Greenwich, e ele passa por parte do estado do Amazonas e por todo o estado do Acre. Este fuso está 2 horas de atraso em relação ao horário oficial de Brasília. E também é um horário do Nordeste, né? Que nós estamos, no Nordeste, nós estamos na hora oficial do Brasil, no segundo fuso horário brasileiro. E vale-se ressaltar que esse fuso horário do Acre, também chamado fuso horário aí do Rio Branco, ele foi extinto por lei aí em 2008 e acaba voltando, essa lei acaba sendo revogada, em 2013 ele acaba voltando como aí um fuso horário, o último fuso horário, o quarto fuso horário do Brasil, né? Então ele está a 2 horas de atraso em relação a Brasília. Vou mostrar para vocês aqui sobre como é que está aqui a questão do Acre, ó. Essa região está a 5 horas, né, de atraso em relação a Greenwich, né, a linha de Greenwich. Deixa eu mostrar para vocês onde é que está a linha de Greenwich, né. Então, ela está aqui, ó, 5 horas em relação a Greenwich. Tá aqui a linha de Greenwich, o UTC, né, o UTC, que é a linha de Greenwich, certo? Está a menos 5 horas aqui da linha de Greenwich. É o quarto fuso horário brasileiro, né? Ele é o quarto fuso horário brasileiro, ok? Então,
essa questão é muito importante vocês entenderem. Então, deixa eu voltar aqui para facilitar, ok? Então, este aqui é o quarto e último fuso horário no Brasil. Então, se você, uma pessoa que está no Acre, ela está 2 horas de atraso em relação a quem está na região Nordeste, por exemplo, ou em Brasília, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, né? Ou na região sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, se você, por exemplo, um exemplo, se você está a 8 horas, né? Se você está aqui a 8 horas da manhã, por exemplo, você está em Minas Gerais e são 8 horas da manhã em Minas Gerais, no Acre são 6 horas da manhã. São 6 horas da manhã. Então, nós temos uma diferença de 2 horas. O Acre, ele tem uma diferença de 2 horas de atraso em relação ao horário oficial ou hora legal do Brasil, né? Ok? Então, era isso, meus queridos alunos. Fiquem em paz. É isso aí, estudantes de Geografia do 6º ano. Gostaram da aula? Espero que sim. Viram aí os diferentes fusos horários que tem no Brasil? Aqui no Nordeste, os fusos horários lá do extremo norte, como no Acre, os fusos horários das ilhas oceânicas. Viram as diferenças em relação a Greenwich? É isso aí. Com isso a gente encerra nossas aulas de fuso horário. Tudo de bom para vocês e bons estudos!